Oi, gente, bom dia para vocês. 7 horas em ponto, horário de Brasília. Hoje é dia 26 de março de 2025. Nós estamos aí a apenas algumas horas do fim do julgamento da admissibilidade da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e os coordenadores das ações que culminaram com o movimento golpista no dia 8 de janeiro. E, infelizmente, hoje não é um dia só de boas notícias, porque a condenação iminente seria motivo para estar aqui comemorando, mas vocês podem reparar que eu estou até de roupa preta hoje aqui, sabe por quê? Porque tomamos uma naba da Argentina ontem que foi uma coisa horrorosa. 4-1, fazia muito tempo, desde 1959, que não acontecia um placar tão ruim assim, né? E aí fica a pergunta, por que a gente vai tão bem em campeonatos como a Libertadores? Por que a gente agora corre até risco de não ter a nossa seleção, né? A seleção da pátria em chuteiros, do país do futebol, tudo isso lá para trás, né? Na Copa do Mundo que vem aí, vai ser um vexame, né? Porque se o Brasil perder a próxima lá no Equador, danou-se, não vai ter Copa do Mundo pra gente. Coisa que eu acho que é um castigo até merecido, você não acha? Mas deixa eu falar logo nessa abertura aqui com o meu consultor para assuntos esportivos, o famoso Alex Amorim. Bom dia, Alex. Bom dia, Panuso. Bom dia, Chad. Grande dia. Grande dia e pequena noite, né? Sim. A noite foi uma coisa horrorosa. O Alex disse ontem, gente, que não iria ficar acordado, que não ia perder tempo com esse jogo. Estava vaticinando o que ia acontecer, né, Alex? Afinal de contas, você viu ou não viu a naba de ontem? Eu assisti até os 40 minutos do segundo tempo e decidi dormir. Pois é, foi dormir tarde porque quis, né? Porque bastavam 15 minutos daquele jogo chechelento de ontem para descobrir que era uma roubada, né? Sim, a seleção entrou, parecia que estava jogando amistosos no jogo importante e tomou um amasso da seleção argentina com 2 gols em menos de 15 minutos de jogo. Bom, agora com uma seleção furreca dessa, qual é o nosso futuro? Nós temos um jogo agora contra a seleção do Equador, não é isso? Isso, a gente em junho pega o Equador lá em Quito e depois pega um jogo aqui no Brasil, que eu esqueci a seleção, depois eu já procuro. E então falta 4 jogos para eliminatórias. A chance é que a gente vai para a Copa, porque agora são 6 vagas fora as repescagens do que tem na Conmebol para os times, para as seleções sul-americanas. E lembrando, se o Rafinha fosse 1% do Romário, nada disso aconteceria. O cara inflamou a torcida e os jogadores argentinos. Pois é, isso é pra gente tomar, assim, né, uma lição de humildade, esse negócio de Romário com o Rafinha, dizer, tem que meter a porrada, tem que meter bola no gol. Como a seleção brasileira não é mais capaz de fazer isso, então as bolas entram no nosso gol, né? Valeu, cara, valeu, Alex. Olha só, programa, gente, Panuso. vou mostrar pra vocês que isso agora vamos ter que aguentar a gozação do mundo inteiro, né? Porque 4-1, gente, fala sério, hein? Então tá aqui, olha, a primeira reportagem que eu vou mostrar hoje pra vocês é esta aqui, ó. Milei zomba do Brasil nas redes, alegria não tem fim. Quem mandou, seu Romário, né? Ficar dando palpite errado aí no jogo alheio, o Romário demonstrou que já não entende mais nada de futebol, né? Olha, o presidente da Argentina, Javier Milei, foi às redes sociais para zombar da seleção brasileira depois da vitória da sua equipe nacional. Goleada de 4-1 fez o líder argentino postar em português. Alegria não tem fim. Sabe o que é isso? É uma ironia usando a canção A Felicidade do Tom Jobim, que os argentinos conhecem tão bem. Então é isso, todo mundo enfurecido aí com esse treinador brasileiro. O nosso futebol já era. Vamos agora tentar alguma outra coisa. Que tal peteca, hein? Brasil campeão mundial de peteca, já pensou? Bom, gente, vamos falar sério agora. O dia começou... não vamos falar sério ainda não. Pera aí, vamos continuar falando de esporte aqui, porque, olha, nós tivemos uma coisa terrível lá na Argentina, que foi, mais uma vez, um jogador fazendo sinal de macaco no campo, né? Com preconceito argentino. E pior, que era o seguinte, era um sujeito que não podia ter falado nada disso, porque parece, pelo que o vídeo mostra, parece que era uma pessoa que tem uma pronunciada ascendência negra, né? Enfim, olha só, nos jornais internacionais, esse assunto tá também, tá? O baile que ontem os argentinos deram pra gente. Ganhou 4-1 por las eliminatórias. Argentina a uma noite memorável. Le deu uma paralisa histórica em Brasil e se meteu no Mundial de 2026. Portanto, a Argentina já está classificada,
E olha, tudo isso aconteceu ainda sem o Messi, hein? Imagina se o Messi estivesse lá. Mas vamos falar sobre o julgamento de ontem, porque ontem foi um dia muito especial para a história do Brasil. Vocês acompanharam pelo ICL que ontem também teve um dia de audiência histórica com a cobertura magnífica que nós fizemos aqui. E Bolsonaro caminha a passos largos para o banco dos réus. Apesar da divergência aberta pelo ministro Fux, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu rejeitar todas as preliminares que foram colocadas, foram arguídas pelos advogados de defesa de todos os réus, né, que bateram principalmente nos seguintes argumentos. Primeiro, não tiveram acesso a todas as provas. O argumento foi rebatido pelo ministro Alexandre de Moraes com, né, a aprovação da sua posição por todos os outros quatro colegas lá da primeira turma. A segunda questão, o Supremo não é o foro adequado para o julgamento. Também foi rechaçada essa preliminar e aí a liça aconteceu, né? Porque tudo indica, a partir do posicionamento de ontem, dos ministros, que nós vamos ter um 5-0 hoje. Vai ser um placar pior do que esse Brasil e Argentina aí. A gente vai falar bastante sobre isso, fazer uma análise com os nossos profissionais envolvidos na cobertura de ontem, que hoje já estão levantando aí, já estão tomando banho para começar aquecendo o motor para ir lá para a Praça dos Três Poderes acompanhar o restante dessa sessão lá do Supremo. Vamos dar uma olhadinha no noticiário internacional. Eu comecei mostrando para vocês aqui o Clarim, que é o maior jornal da Argentina. Está aqui na capa, né, o 4-1, como vocês já viram. E, enfim, em 15 minutos, 3 gols. É brincadeira isso? Estava feito. Quem não quis dormir tarde ontem não precisou. 15 minutos de jogo, já estava liquidada a fatura, né? E o Página 12, que é o único jornal argentino que ainda faz frente ao anarcocapitalismo do Milei, né, anotando aqui na sua primeira página as reações da Casa Rosada ao dia de protesto, que foi dia 24. Então, ontem, dia 25, o governo começou a promover ações de retaliação contra a esquerda, porque no dia 24, como a gente mostrou ontem, a Argentina comemora o Dia da Verdade, né, para falar sobre os mais de 30 mil desaparecidos, para lembrar que essa chaga continua, essa ferida continua viva e aberta na história dos argentinos. E aqui, a gente vê na foto da primeira capa do Página 12 na internet, que o governo mandou remover uma estátua da beira de uma rodovia. Diz o jornal aqui que o departamento de rodovias lá, que deve ser uma espécie de DNR deles, estava parado até agora, não dizia que veio, as estradas não estavam sendo consertadas nem nada. E aí, tá aqui, olha, lá, Patagônia Trágica. E eu vou traduzir isso aqui para o português para vocês lerem junto comigo, tá bom? Olha só, poucas horas depois do 24 de março, o governo demoliu um monumento em homenagem a Oswaldo Bayer, o lembrado historiador, jornalista e autor de La Patagônia Rebelde, que resgatou do esquecimento o massacre de trabalhadores rurais pelo Exército durante os anos da ditadura argentina, que foi terrível, foi cruel ao extremo. Paralisada desde que Milei assumiu o cargo, a Administração Nacional de Rodovias voltou à vida só para realizar uma nova provocação, a matéria de destaque no Página 12. Agora vamos para os jornais da América do Norte. Nós temos aqui a capa do New York Times e lá nos Estados Unidos eles estão às voltas com um assunto prosaico, né, que foi o vazamento de informações estratégicas de guerra sobre o ataque dos Estados Unidos, o planejamento do ataque dos Estados Unidos ao Iêmen, que as autoridades militares americanas estavam discutindo a guerra no aplicativo Signal. E o que é pior, né? Colocaram no grupo que tinha acesso a essas informações um jornalista do The Atlantic, que é um órgão secundário lá dos Estados Unidos. O que o jornalista fez? Deu uma de Miguel, ficou quietinho, ficou ouvindo ali, depois publicou tudo. E aí isso está tendo consequências e desdobramento. É bem possível que isso não acabe sem uma ou duas demissões lá nos Estados Unidos. Por isso o escândalo está aqui, olha, na capa do The New York Times, o jornalão americano diz que a Europa agora está sabendo como é que o Trump trata os europeus, como patéticos, né? E diz aqui a primeira manchete: autoridades de Trump exigiram mais gastos militares europeus e questionaram os valores do continente. As mensagens vazadas mostram a profundidade que existe na cisão entre os Estados Unidos e a Europa, né? E aqui o segundo destaque dá conta
das consequências desse vazamento de informações estratégicas, né? Sob fogo por violação de segurança, Trump nega, desvia e ataca, como é do seu feitio fazer. O presidente Trump caracterizou a violação de segurança mais significativa em anos como pequena, defendeu a equipe e, ainda por cima, criticou o jornalista que estava lá no grupo de WhatsApp. Agora me fala, qual é a crítica que esse jornalista merece, né? Vamos para o Washington Post agora, vocês podem ver, olha aqui, das manchetes também está aqui, vou aqui traduzir para vocês, a hipótese de tradução, a hipótese de demissão de dois secretários, né, o Hegseth e o Waltz, que enfrentam um novo escrutínio após esse escândalo aí das divulgações das informações pelo Signal, né? Então, aqui os destaques, olha, Trump defende o conselheiro de segurança nacional Waltz em erro nesse aplicativo de bate-papo e segue por aí a cobertura deles lá, muito preocupada com o próprio umbigo, eles não estão dando destaque a outros assuntos na capa dos maiores jornais americanos. Vamos passar agora para o outro lado do Atlântico, The Guardian, lá na Inglaterra, que talvez seja hoje o maior jornal europeu. Está aqui o escândalo americano também na manchete. Por quê? Porque há uma conexão atávica entre Estados Unidos e Europa, né? E num momento de polarização invertida, porque nesse momento os Estados Unidos se encontram na condição de ameaça para a Europa, num conluio histórico, aí nessa reviravolta, no grande cavalo de pau nesse transatlântico, né? Que de repente desconsidera a relação histórica de disputa com os russos e passa a ter nos europeus a sua grande ameaça. E está aqui a manchete, né, do The Guardian. Mike Waltz assume total responsabilidade pelo vazamento do grupo de bate-papo Signal. O conselheiro de Trump diz que não consegue explicar como o número do editor, o número do Zap, né, do Signal, aliás, desse editor do The Atlantic, que se chama Jeffrey Goldberg, foi incluído nos chats desse grupo. Será que os americanos, com toda a paura que eles têm por quebra de segurança, por quebra de protocolo, não se deram conta de que não se deve discutir uma guerra por um aplicativo de mensagens? Próxima manchete, próximo destaque que a gente está vendo aqui é do jornal El País, é o maior jornal da Espanha, né? E o jornal trata aqui também de um assunto que acontece fora das fronteiras, que é a caça aos imigrantes, né, que continua sendo promovida nos Estados Unidos. E o jornal vai mostrar aqui, olha, o primeiro centro de detenção da era Trump, né? Isso vocês podem fazer uma analogia aqui com um campo de concentração. O que diz aqui? Olha, o czar da fronteira diz que pelo menos 100 mil leitos são necessários, ou seja, um campo de concentração gigante. Para quê? Para dar asas ao sonho do presidente de deportar em massa, né? 100 mil pessoas, imagina só. E Delaney Hall é o primeiro desses centros de detenção. Apesar de que o Trump tinha falado que queria mandar os imigrantes para a ilha de Cuba, né? Para o presídio de Guantánamo. E olha, outra coisa, continuam as incursões do governo americano nos países de interesse deles, né? Hoje mesmo, a mulher do secretário de Estado deve estar chegando na Groenlândia, numa visita que está sendo encarada como um atrevimento, né? E agora, olha, aqui manchete do jornal El País fala que o presidente envia o secretário de Segurança também a El Salvador, Colômbia e México para, certamente, fortalecer a sua relação de punhos de ferro, né? Agora, o último destaque internacional da gente hoje é sobre as manchetes do jornal Le Monde, né, o grande jornal da França. Já está aí para vocês na capa, já, olha aí, está aí a capa. O que é que o jornal francês destaca? Os franceses estão muito preocupados com a polarização militar, né, nesse ambiente inóspito criado pelo reposicionamento tanto de Moscou quanto de Washington, que coloca a Europa numa condição de vulnerabilidade. E a manchete do jornal francês é essa: esforço de rearmamento colide com discussões sobre gastos sociais. A necessidade de financiamento para a defesa levanta mais uma vez a questão do peso dos benefícios sociais e da necessidade de trabalhar mais. Quer dizer, aqui um paradoxo, né? Porque a França é um país, né, que, na verdade, preza muito pelos direitos sociais, está se vendo obrigada a reduzir os seus programas de atendimento à população para abarcar mais verba, para destinar mais verba para os militares, para fazer face ao expansionismo
anunciado por Trump, né? E nós já vimos aqui na semana passada que uma das preocupações, inclusive, é com o reforço do arsenal nuclear. Agora vamos tratar dos destaques aqui do Brasil, começando pelo nosso site no iclnoticias.com.br, que você já vai ver aí na sua capa. Olha, obviamente que todos os veículos de comunicação no Brasil tratam do que aconteceu ontem lá em Brasília e continua acontecendo hoje, que é o julgamento de Bolsonaro e seus 7 asseclas, né, na construção da engenharia do golpe militar que fracassou. E aqui está em destaque no portal do ICL a informação de que os juristas não veem brecha para defesas depois do primeiro dia do julgamento do Supremo. Os especialistas ouvidos pelo ICL Notícia acreditam que os ministros deixaram muito pouco espaço para estratégias e para pedidos de nulidade. Aqui há controvérsias. O Dr. Walter Maierovitch, por exemplo, está dizendo por aí que o que os advogados estão fazendo é plantar nulidades, né, nas estratégias de julgamento. O segundo destaque aqui no nosso site: julgamento de golpistas é interrompido, continua nesta quarta. Veja os pontos principais. E aqui nos destaques secundários, nós temos aqui uma matéria que trata sobre as vacinas da gripe, né? E traz informações aqui para todo mundo que precisar. O Supremo retomando isso aqui é importantíssimo. Nesta quarta-feira, aqui é o plenário do Supremo, tá? O Supremo deve retomar nessa quarta-feira o julgamento da DPF das favelas. O que é isso aqui? É aquela trava que o ministro Fachin colocou sobre operações policiais, né? Então, nesta quarta, entra de novo na pauta esse assunto. Também trata aqui o nosso site da luta de agricultores e outras entidades pela regulamentação das eólicas no Nordeste. E uma boa notícia: a Petrobras localizou hidrocarbonetos no pré-sal da Bacia de Campos, quer dizer, mais petróleo por aí. Depende, né? Boa notícia para quem? Os ambientalistas podem não gostar disso, mas de qualquer forma, o petróleo é um ativo e pode ser usado a qualquer momento da história, agora ou no futuro, quando a humanidade encontrar uma forma de mitigar o problema da emissão do CO2, né, decorrente da queima do petróleo. Então são esses aqui os destaques no site do ICL. E agora vamos ver as manchetes dos jornalões brasileiros. Você vai ver aqui a capa do jornal O Globo, na internet, tá? Tá aqui, olha, Bolsonaro pode virar réu, como será o segundo dia de debate sobre a denúncia por tentativa de golpe, é o que diz aqui o jornalão do Rio de Janeiro. O segundo destaque deles: defesa de Bolsonaro se apoia nas divergências de Fux, mas a denúncia deve ser aceita de forma unânime. Sim, porque a divergência do Fux ontem, embora tenha sido aplaudida pelos defensores do Bolsonaro e até pelo próprio, né, não o coloca em oposição à tese central que vai ser discutida hoje, quando os ministros começarem a apresentar seus votos daqui a pouco, às 9h30 da manhã, com cobertura do ICL, né? No Estadão, na internet, a mesma coisa. A capa trata também da continuidade do julgamento. Está aí a manchete: saiba como será o segundo dia do julgamento, que pode tornar Bolsonaro réu na STF. Pode aqui é um verbo até desnecessário, né? Porque é óbvio que ele vai ser tornado réu, né? Então está aqui o jornalão tratando também desse assunto. E agora, no site da Folha de São Paulo, está aqui o destaque: é a mesma coisa. A STF retoma hoje às 9h30 o julgamento de Bolsonaro com voto de Moraes. E aqui você vê os próximos passos. Vamos ver o que diz hoje, quais são as preocupações do grande jornal de economia no Brasil, que é o Valor Econômico. Está aqui na capa, a capa vai parar aqui para vocês agora, está aí, ó. STJ rejeita recursos. Continua o julgamento da denúncia contra Bolsonaro nesta quarta-feira. Manchete do principal jornal de economia, né? E aqui traz uma análise: defesa dos acusados de golpismo não nega o cerne da denúncia. É verdade. Quem acompanhou o julgamento ontem percebeu que em momento algum os advogados se preocuparam em negar a ocorrência do golpe. O que eles fizeram o tempo todo? Eles disseram que a culpa do cliente deles não era exatamente, podia ser distribuída entre os outros, com ênfase maior para a defesa feita pelo ex-senador Demóstenes Torres, né, aquele do escândalo do Carlinhos Cachoeira, lá no começo dos anos 2000. Ele perguntou o seguinte: ora, se o meu cliente, que é o Garnier, foi indiciado
por conta dessas cogitações de golpe, por que os outros dois comandantes que participaram das mesmas reuniões e permaneceram no mesmo silêncio, por que eles não foram colocados agora aqui também como candidatos ao banco dos réus, né? Então ontem o que aconteceu foi isso, a tentativa desses protagonistas, né, da articulação do golpe, um querendo colocar a culpa no outro e o Bolsonaro surfando sozinho entre eles, tá? Bom, vamos começar a falar sobre o julgamento, mas antes eu preciso dar as notícias da meteorologia para vocês, né? Porque, afinal de contas, nós temos aí um dia para enfrentar e eu vou colocar aqui para vocês agora o site do Instituto Nacional de Meteorologia para que você possa se orientar com relação ao que vai acontecer no dia de hoje. Se você sai de casa com um casaco, ainda não é o caso, né? Ou se você vai com uma blusinha mais leve. Olha, o mapa dos alertas hoje está dessa forma que você está vendo. Só aqui, entre o sul do Amazonas, Rondônia e o noroeste do Mato Grosso é que existe um alerta de chuvas severas. Essa região tem sido mesmo castigada pelas chuvas. E toda essa área amarela aqui, olha, no coração do Brasil, né, que vai lá desde o Amapá, passando pelo oeste do Amazonas, pelo Acre e desce até o Mato Grosso do Sul, toda essa região aqui, incluindo o meio de Minas Gerais, sujeita às chuvas fortes aqui. As pessoas devem se acautelar, embora não haja nenhum tipo de previsão de gravidade. Agora vamos ver como é que vai ficar o tempo no Brasil hoje, com as máximas e mínimas. Porto Alegre terá dia de muitas nuvens com 28 graus de máxima, Florianópolis 26 graus de máxima, São Paulo também 28, portanto o calor arrefecendo com a chegada do outono. Rio de Janeiro, olha só que alento, gente. Há muito tempo que o Rio de Janeiro não tem uma previsão dessa, 28 graus de temperatura. Cariocas, podem tirar do armário os cachecóis, porque vocês vão precisar dele hoje. Porque 28 graus o pessoal está congelando lá na rua do Rio de Janeiro, depois desse verão cáustico, né, de temperaturas de até 44 graus. Belo Horizonte, nublado com 28 graus, Vitória também com 30 graus de temperatura, Goiânia com 30 graus, Brasília com 26 graus, também vai estar fresquinho lá em Brasília, Campo Grande com 30, Cuiabá com 35, Porto Velho 29 de máxima, Rio Branco 32, Manaus 32, Boa Vista com 36 graus, Belém do Pará 33, São Luís 32, Teresina, Piauí 33, também está fresquinho lá, hein? Aí as capitais do Nordeste com muitas nuvens, né, e temperaturas variando aí de 31 a 32 graus, tá bom? Assim vai ser o dia hoje em todo o Brasil. Vamos começar agora falando do julgamento, gente, porque eu sei que você está ansioso para saber como é que foi tudo ontem, sei que você estava trabalhando e não conseguiu acompanhar tudo, e tem muita coisa que é importante para marcar, são posições que vão repercutir durante o dia de hoje, né? Porque hoje é o dia da apresentação dos votos dos ministros sobre a admissibilidade da denúncia, e aqui deve acontecer um 5-0, é o que se espera, né? Apesar da divergência do ministro Fux, né? Ontem, antes de tudo começar, a gente viu que o dia seria tenso, porque na chegada ao Supremo Tribunal Federal, houve cenas de baixaria, né? Um deputado lá que é militar tentou dar uma carteirada para tentar entrar no plenário da primeira turma, não conseguiu. O advogado do Felipe Martins, ele tentou também dar uma carteirada lá, não conseguiu entrar, acabou sendo preso por desacato, né? Foi liberado logo em seguida, mas isso tudo aconteceu antes do julgamento. Vamos começar a ver as reclamações. Olha, o deputado que reclamou lá foi o sargento Faur, né? Esse pessoal tem mania de perseguição, como você vai ver agora no VT que o Alex vai colocar aí pra gente. Vai lá. Tenho reparado que se for ali para torcer contra o Bolsonaro, eles conseguem dar um jeitinho de entrar, mas se for favorável ao ex-presidente, não consegue entrar. Inclusive, nós, deputados federais, o próprio desembargador está contando aí. Então, faz o L. Faz o L. O que tem a ver, gente? Pelo amor de Deus, o pessoal é paranoico, tem nada a ver. Eles não botaram o nome na lista, não pediram para entrar. Aí queriam entrar na marra lá, dando a carteirada, porque são deputados, né? E teve esse que ele falou, o desembargador aí, é o Sebastião Coelho. É um ex-desembargador que na verdade, advogado de um dos piores desses sujeitos, que é o Felipe Martins, né? Então, veja só o que ele falou, depois de ser barrado, tentou dar lá uma carteirada, gritou, xingou, fez um escândalo e
acabou ficando mesmo só na crítica porque se livrou da refrega de preso, né? Vamos ver o que disse o doutor Sebastião Coelho. Aqui é um arbítrio, isso não é justiça. Gente, eu fui juiz por 30 anos, mais de 30 anos, fui desembargador no meu tribunal aqui, quase 10 anos. Então, isso não é justiça, isso aí é um arbítrio que esse grupo que está aqui no STF está querendo uma condenação de Bolsonaro a qualquer custo. Calma. Sim. Você pode ir preso agora se você reclamar do Pode STF. vir. Calma. Gente, né, tem um mínimo de ordem nessa história toda. Tem que botar lá o nome na lista. Não dá para ir chegando assim e arrombando, vamos entrando e tudo mais. Bom, quando o julgamento começou, essa confusão toda lá na porta, essa coisa toda, quando começou o julgamento, a apresentação da denúncia, do relatório da denúncia pelo Gonê, foi uma apresentação bastante lúcida, muito tranquila, né? E ele colocou toda a gravidade dessa situação do golpe, inclusive e especialmente a organização daquele plano que foi chamado de Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo eliminar fisicamente o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e sequestrar o ministro Alexandre de Moraes. Plano que foi colocado em curso. Vamos ouvir o que disse então, nesse trechinho, o Procurador-Geral da República. As investigações revelaram a aterradora operação de execução do golpe, em que se admitia até mesmo a morte do presidente da República e do vice-presidente da República eleitos, bem como de ministro do Supremo Tribunal. Os membros da organização criminosa estruturaram, no Palácio do Planalto, ataques às instituições, com vistas à derrocada do sistema de funcionamento dos poderes e da ordem democrática, seguindo o plano que recebeu o sinistro nome Punhal Verde e Amarelo. E esse é só apenas um dos nuances, né, dos fatos anotados na denúncia, cujo conteúdo probatório vai ser analisado numa fase posterior, né? E as defesas se apegaram a alguns poucos argumentos que, com o objetivo de tentar desqualificar, primeiro, o Supremo Tribunal Federal como o foro adequado do julgamento do Bolsonaro que ser julgado na primeira instância. A segunda questão, o julgamento pela turma, né, e não pelo plenário do Supremo. E a terceira coisa era a delação premiada do Mauro Cid, porque os advogados de defesa se insurgiram contra essa delação. Isso tem sido objeto, inclusive, de críticas públicas aí do bolsonarismo, dizendo que Mauro Cid foi torturado e uma série de outras coisas que efetivamente não aconteceram, né? E na sua peroração, na sua fala, o ministro Alexandre de Moraes passou por todos esses pontos ontem, afastando as questões preliminares, teve o apoio de todos os seus colegas, a não ser em um caso do ministro Luiz Fux, que colocou em questão se o julgamento era mesmo pela turma ou se era pelo plenário, né? E uma questão que o Xandão fez questão de deixar clara logo desde o começo. O golpe foi uma armação, o golpe foi uma mobilização de forças que só não aconteceu, por quê? Porque faltou o apoio do Exército. Vamos ver. Continua a Procuradoria-Geral da República expondo que a organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito. Objetivo que, buscado com todo empenho e realizações de atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. As instituições democráticas foram vulneradas em pronunciamentos públicos agressivos e ataques virtuais, proporcionados pela utilização indevida da estrutura de inteligência do Estado. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes
constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. As ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no 8 de janeiro de 2023. Ato final voltado à deposição do governo eleito e à abolição das estruturas democráticas. Pois é, outro ponto no qual insistiram alguns dos defensores, né, dos futuros réus dessa encrenca toda, foi sobre a qualidade da delação premiada do Mauro Cid, né? O advogado José Luiz de Oliveira Lima, o famoso Juca, chegou a dizer que o Mauro Cid mente demais, tudo isso apresentando argumentos para desqualificar as acusações do ex-faz-tudo de Bolsonaro ao ex-comandante, né, da estrutura pós-golpe, que era o próprio Braga Neto, candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Vamos ver esse trecho do julgamento. Quero dizer a Vossas Excelências que Braga Neto não teve qualquer participação, qualquer relação com os fatos de 8 de janeiro. O colaborador Cid, que mente, e mente muito, apresenta um vídeo naquela oportunidade para falar o link do general Braga Neto com os manifestantes dos quartéis. Esse vídeo era de outra coisa. Esse vídeo era de um encontro no Palácio da Alvorada com 6 pessoas, não tinha nenhuma relação com as manifestações dos quartéis. Isso ficou, evidentemente, depois até a própria denúncia faz esse reparo. Esse é aquele vídeo em que o general Braga Neto sai para conversar, nos últimos dias, já no finalzinho, acho que é 3 dias do final do governo, sai para conversar com os patriotários que estavam lá no Palácio da Alvorada e pede a eles calma porque alguma coisa iria acontecer, né? Então, quem ouve as falas dos advogados pensa que o Brasil vivia assim, a plenitude de um momento absolutamente normal, né? E, bom, mas o ministro Alexandre de Moraes não deixou passar batido esses argumentos em defesa, né, da rigidez do processo, né, da delação premiada. Ele disse o seguinte, que o Mauro Cid, em momento algum, foi torturado. O Mauro Cid, inclusive, foi assistido o tempo todo por advogados e que o processo que levou à formalização dos depoimentos já dele na condição de delator foram processos absolutamente inquestionáveis do ponto de vista da sua saúde jurídica, que é o que nós vamos ver agora. Em nenhum momento, aqui é muito importante, depois eu voltarei a isso, em nenhum momento Mauro Cid ficou sem a presença de seus procuradores, seja junto da Polícia Federal ou mesmo nessa corte. Todos os atos de colaboração contaram desde o início com a presença e aval de seus defensores. Jamais a defesa constituída admitiria qualquer espécie de coação ou induzimento na prestação de informações por Mauro Cid. A defesa jamais admitiria ou se submeteria a qualquer ato de coação ou na negociação do acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa. Um contraditório legalista, elementos do devido processo legal, garantido pela Carta Maior. Um dos argumentos ontem usados pelos advogados de defesa, né, desses denunciados, vão ser réus daqui a pouco, por enquanto são só denunciados, questionava a quantidade de provas, né, e o acesso a essas provas. Para quê? Para estabelecer uma estratégia que permita depois argumentar com o cerceamento de defesa, né, que é algo que, se acontecer, contamina todo o processo e leva à sua nulidade. Mas o advogado que mais insistiu nisso foi o Vilardi, que faz a defesa do Bolsonaro, dizendo, quem ouviu falar, parece que ele ficou soterrado debaixo de uma montanha de provas que, aliás, ele não teve tempo de processar e cujo conteúdo ele não pôde ver com toda a sua plenitude. É o que a gente vai ver agora. Essa questão do documento achado no do Partido Liberal, há, inclusive, no meu colega Paulo Bueno, uma ata notarial de que ele enviou para o presidente da República aquele documento. Então, esse documento não foi achado. Com o presidente não se achou absolutamente nada. A partir daí, restava a versão do delator com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio
E mais absolutamente nada. Eu vou inverter aqui a ordem do roteiro que tinha feito, Alex. Presta atenção aí, eu vou querer que você bote para mim aquele VT que fala dos 45 mil documentos perdidos, não o próximo outro, tá? Por quê? Porque segue na mesma direção, né? É o mesmo advogado falando sobre a complexidade das provas, né? Isso que eu falei agora há pouco. Quem ouviu o discurso parece que eles ficaram soterrados debaixo de uma montanha de provas, né? Vamos ver esse trechinho aí em que ele reclama que foram mais de 45 mil documentos no processo e para um tempo muito exíguo para formular a defesa prévia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal. Essas 8 petições, eu não consegui verificar sequer relação. São 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, é uma montanha de provas realmente. Só que o ministro Alexandre de Moraes deixou claro para ele que as mesmas provas que foram apresentadas ao parquê, né, ao Ministério Público, foram apresentadas também aos advogados de defesa, que todo mundo teve o mesmo material para trabalhar, como nós vamos ver nessa resposta que ele deu ao advogado Vilardi, que representa o Bolsonaro. A ação feita, inclusive, nas defesas, na defesa preliminar do denunciado Jair Messias Bolsonaro e repetida na tribuna é de document dump, diz a defesa de Jair Messias Bolsonaro. Os defensores também se encontram soterrados em uma quantidade gigantesca, não só de documentos, mas de autos apensos e feitos apartados em milhares de páginas e centenas de gigabytes. A defesa, a acusação e nós, ministros que julgamos, estamos com essas centenas de documentos apensos, milhares de páginas e centenas de gigabytes. Nós não podemos aqui confundir uma investigação detalhada, uma investigação complexa, onde há e acabou ocorrendo inúmeros depoimentos, inúmeras buscas e apreensões, provas juntadas, nós não podemos confundir a complexidade e o tamanho da investigação da Polícia Federal com document dump. Não há nenhuma estratégia da Procuradoria-Geral da República num português mais claro, atolar a defesa com, como foi dito também na tribuna, um caminhão de documentos. Houve um único momento durante todo o julgamento em que os ministros discordaram entre si. Quem levantou essa divergência foi o ministro Luiz Fux, quando foi questionado se a primeira turma era ou não era o foro adequado para o julgamento da admissibilidade, é o que a gente vai ver agora. A cação dos ministérios foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então, não é uma matéria pacífica. E a questão do número de ações que foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante, aqui a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na reincidibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Mas o ministro Alexandre de Moraes afastou esse argumento, trazendo estatísticas. Ele mostrou que 1.440 decisões tomadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal referendaram não apenas que o Supremo é o órgão legítimo para julgar, por exemplo, crimes cometidos por presidentes durante o curso do seu mandato, mas que a primeira turma também era o foro adequado. É o que nós vamos ver agora nessa resposta dele sobre a competência do Supremo Tribunal Federal. Não, presidente, veja, não é algo novo. Em 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua competência para todos os crimes
relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações. Pois é, porque o que se diz por aí é que o Supremo Tribunal Federal, que seria uma espécie de instituição sádica, estaria perturbando a vida de octogenários que foram a Brasília para passar um domingo ensolarado, que absolutamente não é verdade, né? O pessoal está dizendo que, por exemplo, o caso daquela senhora Débora do Batom, que pintou lá o Perdeu Mané na Estátua da Justiça, não se justificaria a partir de uma perspectiva de que 14 anos de prisão para uma pessoa que apenas usou um batom para sujar uma estátua não mereceria sequer ficar preso um dia, né? Acontece que não é só esse o crime imputado. Aliás, esse não é o crime imputado a ela. Ela estava ali fazendo parte de uma conspiração contra o Estado Democrático de Direito, e que equivale a uma situação, por exemplo, criada aqui pelo Leandro Demore, uma imagem bem interessante que dá direitinho para a gente entender como é que é o caso dela. É o seguinte, um grupo de assaltantes está assaltando um banco, aí chega a polícia e prende todo mundo. Um dos assaltantes vai lá no cofre e picha assim, ó, perdeu o mané. Aí a polícia não pode prendê-lo porque ele estava com um batom na cena do crime, entendeu? Mas ele participava do assalto, é o caso dessa senhora e de todos os outros que foram julgados, são mais de 500 e tantas condenações, né? E é preciso lembrar aqui que muitos desses patriotários, aqueles contra os quais havia provas mais débeis ou que se constatou que tinha um papel terciário nessa organização, a eles foi oferecida uma transação penal, né, que os livrava da cadeia, bastando para isso ficar 2 anos sem redes sociais e fazer um curso sobre o que é a democracia brasileira, que, aliás, é um ótimo castigo, você não acha? Mas, enfim, é isso aí. Agora, vamos fazer um balanço aqui sobre o dia de ontem, antecipar hoje como é que vai ser o dia, né? Nós tivemos nosso time, olha, o time do ICL ontem fez um trabalho brilhante lá em Brasília, né? As meninas, a Elô Vilela, a Juliana Dalpiva, o Guga Noblar. Olha, foi uma cobertura muito, muito, muito bonita que aconteceu ontem. Eu mesmo fiquei orgulhoso de fazer parte desse time aqui, colaborando daqui com a retaguarda, essa turma que estava fazendo o julgamento lá em Brasília, né? Por isso eu liguei para a Elô e pedi a ela que fizesse para mim uma análise sobre os destaques do dia de ontem. E ela observou que havia ali, aparentemente, uma tabelinha muito importante entre duas pessoas bastante simbólicas desse processo de julgamento. Elô, bom dia. Bom dia, Panúzio. Pois é, vamos lá para o segundo e último dia dessa parte desse processo que vai decidir se esses 8 acusados devem se tornar réus em uma ação penal, ou seja, aí sim começará o julgamento desses supostos crimes. Eu queria destacar para você algumas coisas que aconteceram durante o dia de ontem, porque foi um longo dia muito interessante, acho que muito até educativo. Por exemplo, para mim chamou muita atenção uma tabelinha que eu percebi entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, com uma clara intenção de dar informações para a sociedade brasileira, porque eles começaram a fazer assim uma conversa, né? O ministro Alexandre de Moraes começou a relatar o número de pessoas que já foram condenadas e as que aceitaram um acordo para que tivessem redução de pena, pudessem deixar cadeia e fazer trabalhos para a comunidade e também fazer um curso a respeito do que é a democracia, do que é um golpe de Estado. Então, o ministro Alexandre de Moraes disse que entre mais de 1.000 presos, esses acordos foram feitos já com 542 pessoas e outras tantas, quase 500, não aceitaram
esse acordo. Então o Flávio Dino ia perguntando, mas com quantas já fez acordo? Mas e as outras não aceitaram? E por que não aceitaram? E o Alexandre de Moraes disse, elas não aceitaram porque elas querem uma intervenção militar no Brasil. Então, assim, eles vão deixando claro, pontuando para a sociedade brasileira do que afinal se trata todo esse processo, que é preciso discutir o que essas pessoas queriam, qual era a intenção, né? E o que elas foram levadas a fazer em nome dessa intenção, que era romper com o sistema democrático. Então, acho que isso foi muito interessante. Agora, todos os pedidos de nulidade, ou seja, de acabar com o processo ou por falta de provas, ou porque a delação premiada do Mauro Cid foi colocada em questão, aliás, foi o ponto de discussão mais intenso aqui do dia inteiro, se os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin deveriam se recusar, nada disso foi aceito pelo conjunto dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E eu faria mais um destaque, que para mim foi muito importante, veio num momento histórico, eu diria, que a gente está atravessando, fundamental. O ministro Alexandre de Moraes teve um momento em que ele falou das milícias digitais e como elas têm atacado o Supremo Tribunal Federal, que não se intimidou e não se intimidará, palavras do ministro. Mas ele sublinhou milícias digitais, internas e externas. E ele falou isso num momento que a gente sabe o quanto o Brasil é alvo de ataques de grandes interesses nessa área de Big Techs. E justamente no momento em que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos se coordenar com essa turma. E ontem também saiu uma matéria no Financial Times, onde foi feita uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, na qual ele deixou muito clara a intenção dele de buscar ajuda nos Estados Unidos para tentar se livrar da cadeia, acusando o Brasil de estar se transformando numa ditadura, imagine você. Então, eu acho que essas coisas todas vieram juntas e faz muito sentido, né, Panunzio, porque a gente sabe que o Brasil é alvo de ataques, tentativas de desestabilização da nossa democracia por interesses econômicos, especialmente dessas grandes empresas, as Big Techs, que hoje estão sentadas dentro da Casa Branca nos Estados Unidos. Então isso tudo se coordena e vai formando um quadro que dá para a gente entender a importância ainda maior desse julgamento. Elô sempre muito gentil, né, e muito afinada, porque ela teve ontem lá, trabalhou, que nem eu digo, trabalhou feito pobre na chuva ontem lá no Supremo, para trazer para a gente as informações sobre os bastidores, né? A Elô é uma das garantias da qualidade da cobertura com informações primárias aqui no ICL. E sobre a propósito dessa história das milícias digitais, foi uma resposta do Xandão, não só a esses grupos terroristas que se organizam aí para fazer, né, para aprontar na internet aqui dentro, foi uma resposta às Big Techs. Ele está chamando as Big Techs de milícias digitais externas, ele falou internas e externas. Vamos ver o que disse exatamente o Xandão sobre isso. A íntegra dos vídeos eu tornei público no próprio dia para evitar... nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news, para a tentativa de intimidar o Poder Judiciário. Não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente. Para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos, que está pública, as defesas têm total acesso, e demonstra a inexistência de qualquer coação ou irregularidade. Dá gosto de ver o comportamento irrepreensível, né, do ministro Alexandre de Moraes em face de um processo
tão cheio de forças contrárias, tão cheio de forças antagônicas, lutando o tempo inteiro para destruí-los, né? Mas não conseguiram, como ele falou, não intimidaram até agora, não intimidarão mais, e segue a vida, e segue o baile. E o baile segue hoje com os ministros revelando o que pensam sobre tornar ou não réus esses próceres do golpe do Bolsonaro, né? E quem fez essa análise para a gente hoje, sobre como é que será o julgamento de hoje, foi a Juliana Dalpiva, que está lá dentro do plenário acompanhando de pertíssimo a cena que se desenrola na seara judicial brasileira. Juliana, bom dia. Oi, gente, estou fechando aqui o dia de cobertura, vou deixar um recadinho para vocês aqui começarem o dia. Então, nessa quarta-feira, vão ocorrer a leitura dos votos dos ministros para decidir se o Bolsonaro vai virar réu no processo que apura a tentativa de golpe de Estado de 2022. Ele e também os demais investigados. Então, a sessão começa às 9h30. É onde a gente vai ver uma primeira análise das provas que são citadas na denúncia. Então, a gente pode acompanhar os ministros falarem sobre as mensagens que foram encontradas no celular do Mauro Cid, do depoimento dos ex-comandantes militares que acusa o Bolsonaro de chamar eles para as reuniões, para discutir o golpe de Estado. E a gente deve ver mais, né? Mais coisas. O Bolsonaro está acompanhando o julgamento, até de dentro da sala da primeira turma, o que é também uma coisa inédita. Não sabemos de um outro investigado que tenha feito esse mesmo movimento. Em outros casos, assim, importantes aqui no Supremo. Então a gente espera, provavelmente ele deve acompanhar amanhã também. Parece que foi uma orientação da defesa para fazer uma demonstração de força dele. Então, reforçar a narrativa de perseguição que eles estão tentando colocar. É isso. Amanhã a gente vai estar aqui. Ou melhor, esta quarta-feira estaremos aqui. E vocês vão continuar acompanhando o nosso trabalho. Um beijo. Pois é, vocês viram que a Juliana está com uma cara de cansada aí, né? Porque, afinal de contas, foi o dia inteiro. Eles chegaram essa hora, ontem já estavam lá no Supremo Tribunal Federal e só saíram de lá quando a noite já ia, né? Já seguia. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre o que representa, né, a expectativa de cada um dos protagonistas dessa história toda. E sobre o locus, sobre o local onde acontece esse julgamento. Pedia ao Rodrigo Viana, que é um jornalista espetacular, é um jornalista brilhante aqui e tem uma capacidade de análise muito legal, para dizer para mim o que ele pensou, como é que ele viu o julgamento sob o aspecto jurídico, mas não só sobre isso, também sob o aspecto político, porque é na seara da política que se projetam aí, né, do lado do Bolsonaro, soluções possíveis para essa crise que ele está vivendo. Inclusive essa expectativa de que, mobilizando politicamente a sociedade ou movendo forças aí fora, ele talvez possa se livrar de ter que purgar uma cadeia brava e longa aí nos próximos dias. Rodrigo, bom dia. Fábio, bom dia para você e para toda a comunidade do ICL que acompanha o Desperta. Queria trazer as minhas impressões sobre o primeiro dia de julgamento lá na primeira turma do STF. Bom, o bolsonarismo saiu amplamente derrotado no aspecto jurídico. Tudo que os advogados pediram, advogados do Bolsonaro e dos outros 7 acusados, foi rechaçado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, juridicamente, tecnicamente, uma derrota. Mas e politicamente? O Bolsonaro segue tentando construir a imagem de uma vítima. Então, a gente não pode ficar só com a análise jurídica. Isso seria um erro. Bolsonaro tentou construir mais uma vez essa imagem, indo pessoalmente ao Supremo. Ele foi de surpresa. Nenhum outro dos denunciados foi acompanhar. Bolsonaro ficou ali na primeira fileira, tentando passar a imagem, inclusive para o público internacional, isso é importante, esta imagem de, olha, eu sou uma vítima, estou aqui até colaborando com as investigações e eles estão me perseguindo. O que eu acho que pode acontecer? A gente tem que ficar muito atento a isso. O Bolsonaro deve virar réu nesta quarta-feira, ele e os outros 7 acusados. Não me espantaria nada se o bolsonarismo conseguir, vindo lá dos Estados Unidos, arrancar uma decisão do governo Trump para embaralhar as manchetes. No mesmo dia que o Bolsonaro viraria réu, alguma sanção ao judiciário brasileiro, aos ministros, especialmente Alexandre de Moraes. O Bolsonaro agora aposta tudo no confronto político. Os advogados vão fazer o serviço deles, o trabalho deles em paralelo, mas a narrativa do bolsonarismo é vitimização
e confronto de fora para dentro do Brasil. Alexandre de Moraes até já falou sobre isso. Diz que não tem medo das milícias digitais que seguem operando, milícias nacionais e internacionais. Ele sabe que de fora para dentro vem um ataque, o contra-ataque do bolsonarismo. Não vamos ser ingênuos. Eles não vão assistir a ida do Bolsonaro para a prisão sem reagir. Estão reagindo nas redes, vão reagir politicamente e contam com o Trump para esta reação de fora para dentro do Brasil. Nessa quarta-feira a gente segue acompanhando tudo de Brasília com os nossos analistas espalhados pelo Brasil. Certamente vamos ter um dia muito agitado e o bolsonarismo vai para o contra-ataque. É uma vitória importante para o Brasil transformar Bolsonaro, e não só ele, militares de alta patente em réus por golpe de Estado. O Procurador-Geral da República fez uma denúncia muito forte, né? E apresentou essa denúncia num tom ameno, mas muito incisivo, né? Lembrando que foi uma construção, que não foi só o 8 de janeiro, e não é pouco, mas foi uma construção de meses e meses e que teve uma lógica, uma organização criminosa atuando e no centro dessa organização, Jair Bolsonaro. Fábio, vai ser mais um dia de emoções, né? E a gente tem que estar preparado, porque eles vão para o contra-ataque, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas Bolsonaro deve terminar essa quarta-feira transformado em réu. Ele e os militares golpistas, generais e um almirante que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil e tem que pagar pelo que fizeram. É isso, um abraço para todos que estão acompanhando aqui o Desperta e a gente segue trabalhando o dia inteiro nessa cobertura especial aqui do ICL. Valeu, Fábio, um abraço para você e para toda a comunidade que acompanha aqui o Desperta. Um abração, Rodrigo. Obrigado pela sua análise. Eu quero lembrar para vocês que o Rodrigo tem uma live nova, tem um programa novo aqui no ICL, que se chama ICL Urgente. Começa às 5 da tarde. Se você não assistiu ainda, não deixe de ver, tá? É muito bom, tá? É muito bom. Segue o mesmo padrão de qualidade de toda a produção aqui do ICL. Ontem o anedotário, né, gente? Porque aconteceu uma cena engraçada lá em Brasília. O Guga Noblat pegou lá o Vilardi, que é o advogado do Bolsonaro, e fez um questionamento para ele, que é um questionamento mais do que justo. Por quê? O Vilardi cansou de escrever artigos criticando o bolsonarismo, criticando a tentativa de transformar o Brasil numa ditadura. Enfim, foi um crítico atroz. E aí o Guga perguntou para ele, doutor Vilardi, quem é que eu devo acreditar? O Vilardi de antes ou o Vilardi agora, que faz a defesa daquilo que tanto criticava, né? E ele respondeu, não, eu antes não conhecia todas as provas, como se conhecer as provas pudesse representar também um ato de conversão. Mas aí vem uma segunda questão, que é essa que você vai ver na tela e o Alex vai mostrar pra gente. Olha só, Bolsonaro pede Pix de novo, diz que já gastou 8 milhões com advogado. Já pensou que fortuna? Vamos lembrar aqui que no ano passado o Bolsonaro fez essa mesma choradeira aqui nas redes, né? E amealhou quanto? 17 milhões de reais, segundo o COAF. Gente do Brasil inteiro, centenas, dezenas de milhares de doadores mandaram dinheiro para ele. Houve até suspeita de que esse Pix era lavagem de dinheiro. Agora ele volta e pede um Pix dizendo que já gastou 8 milhões com advogados. Está aqui no Valor Econômico a matéria dizendo o seguinte, o ex-presidente Bolsonaro revelou ter gasto 8 milhões, aproximadamente metade dos 17 milhões e 200 arrecadados em 2020, foi 2023, né? Não foi 24, com doações via Pix para pagar a conta. A fala do ex-presidente ocorreu durante uma entrevista ao podcast Inteligência Limitada, que teve a participação, inclusive, do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Foi aquele em que ele disse para o Tarcísio que não ia passar o bastão, mas está aqui pedindo dinheiro, né? O Bolsonaro gosta de dinheiro. É uma coisa impressionante. Quando não tem de quem tirar, ele vai lá, pega uma joia do acervo, né, e manda vender numa casa de leilões lá nos Estados Unidos. Então, se você está com pena do seu mito, manda para ele seu dinheiro aí, vai fazer bom uso, né? E o Celso Vilardi vai achar uma beleza isso aí, né? Olha, só para a gente encerrar aqui, eu quero dizer para vocês que uma cobertura como a de ontem, que continua hoje, é um momento muito importante da história de qualquer jornalista. É muito raro ter um veículo de comunicação que permita a sua equipe trabalhar com tanta liberdade quanto se consegue aqui no ICL. Mas isso tem um custo. Custa o meu salário, o salário do Rodrigo, da Elô, da Juliana. E isso só é possível aqui no ICL
trabalhar dessa forma, sem nenhuma limitação de nada, de não receber ordem nenhuma, diga aquilo, pense aquilo outro, porque existe uma estrutura econômica por trás disso aqui que inverte a lógica da publicidade e nos dá a liberdade toda com a qual a gente se apresenta para vocês. Aqui não existe pressão. Uma das formas de financiar isso é justamente esse projeto aqui, olha, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. Isso parece uma empreitada pequena, mas não é. Ontem à noite eu fiquei muito impressionado porque o Eduardo Moreira fez uma apresentação do que é esse projeto e ele é incrível. Ele passa por todos os esportes e aqui não é só o testemunho de gente falando como é que se chega à superação, não. Tem empreitadas aí que vão do triatlon e do Ironman até a yoga, né? São coisas extremamente úteis para a comunidade. E como é que você pode ajudar a manter essa liberdade e projetos como esse? Assinando o ICL, participando dessas empreitadas aqui que começam daqui a 4 dias, no dia 30 de março, no domingo, às 20 horas. Para saber como é que faz isso tudo, aqui, olha, despertaicl.com.br. Vai lá, entra nesse endereço, deixa o seu e-mail ali, é de graça, você vai assistir a primeira aula que é com o Mark Allen aqui, que é 6 vezes o campeão do Ironman lá do Havaí. Gente, é espetacular. Vocês não podem perder, porque não se trata só de palestras motivacionais. É muito maior do que isso. Então, vá conhecer, não paga nada, despertaicl.com.br. Faz lá a sua inscrição, você deixa o seu e-mail e ganha um ingresso para participar da primeira aula, tá bom? E depois me diz o que você achou, vocês vão ficar super impressionados. E assim vou me despedindo de vocês. Bom dia, vem aí o N1, a cobertura intensiva da gente começa daqui a pouco às 9h30 e nós vamos estar com você ao longo de todo o dia até que seja prolatada a decisão, transformando Bolsonaro e esses outros 7 militares em réus no processo que apura o golpe de Estado do Brasil. Então, boa quarta-feira para vocês e até daqui a pouco, até amanhã, às 7 da manhã, né? Bye, bye, valeu. Quem nunca teve vontade de jogar tudo pro alto e desistir? Eu, sinceramente, umas 3 vezes por semana tenho. É brabo, né? E cada um enfrenta desafio, dificuldade numa área diferente da vida. Eu acho que uma maneira da gente superar isso é através do esporte, através dos ensinamentos que os esportes trazem para a nossa vida. A gente resolveu fazer um grupo que vai aprender com os maiores profissionais do esporte do mundo e, além disso, vai estar junto ali, tendo programas de treinamento, tendo aulas, tendo um acompanhamento para poderem caminhar nessa direção da superação pessoal. Esse programa começa no dia 30 de março, às 8 horas da noite, com uma aula inaugural aberta com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ninguém pode deixar de assistir essa aula incrível. Um abraço e até lá.